Bem-vindos a mais um episódio do Hora da Regularização. Na verdade não é um episódio, né? É uma conversa, um momento. Eu sou a engenheira Adriana Sintra, responsável técnica da DIC, Regularização de Edificações. E você? E eu sou o Gustavo Mota, arquiteto. Gestor de projetos aqui da DIC. Vamos lá. Sim. O que a gente vai falar hoje? Habite-se. Habite-se. Vou contar uma coisa pra você. Se você mora em Atibaia, e não é esse número aqui, 24 de maio de 2025. Se você não tirou o seu Habite-se até 24 de maio de 2025, você nunca mais vai tirar. E Sabia? agora? Não dá pra tirar mais. Não, é impossível. Hoje, nenhuma pessoa vai tirar Habite-se em Atibaia. Sabe por quê, Gustavo? Porque mudou o nome. Porque mudou o nome. Então, em 24 de maio de 2025, o novo Código de Obras de Atibaia foi aprovado. Sim. E agora, como que é o novo nome do Habite-se, Gu? Agora é atestado de conclusão de obra. Então, não é mais Habite-se, agora é o ACO. É. Atestado de conclusão de obra. E tem uma pequena diferença aí, hein? Tem? Conta pra mim, qual que é a diferença? Então, quando a gente fala de Habite-se, né, a gente tá ligado ali muito à habitabilidade do imóvel, né? Agora, quando a gente fala de atestado de conclusão de obra, é realmente o término da obra totalmente. Então, vai ter ali umas pequenas diferenças. É óbvio que para você morar, a edificação precisa estar finalizada. Mas o nível de exigência vai mudar um pouquinho, né? Vai mudar não, já mudou. mudou. Já mudou. Vou contextualizar você, tá? Tipo, em 1970, sabe quem que emitia o Habite-se em Atibaia? Não faço ideia. Vigilância Sanitária. Porque o objetivo do Habite-se era a habitabilidade, o saneamento, a condição de moradia do imóvel. Com o tempo, a gente agora tinha o Habite-se, que era um documento de habitabilidade e segurança. Então, o que acrescentou no e-segurança, Gu? Então, a gente tem, né, alguns pontos aí da questão da segurança, como um exemplo, né, o guarda-corpo em escada, né? Isso tudo vai trazer segurança para o imóvel. Tem também, então, quando você fala de sacada, né? Então, a gente fala ali da questão do guarda-corpo mesmo, né? Que é guarda-corpo em escada, em varanda, que né? vai ter aquela segurança também ali, né, nesse quesito, né? Tá, então a gente falava que antes o Habite-se tinha função de habitabilidade, segurança. Já no passado, né, agora passado recente, a gente já pode incluir aí o termo acessibilidade. Porque já não se emitia um Habite-se se não tivesse acessibilidade, principalmente quando a gente fala em questão de prédio comercial, né? E na questão da calçada. Também, então, por exemplo, mesmo as edificações unifamiliares e multifamiliares pequenas, dentro da casa é seu critério, mas a calçada via pública já é obrigada, já era, né, recentemente, continua sendo, obrigada a fornecer a acessibilidade ao transeunte, ao munícipe que passa pela sua calçada. Então, a gente tem habitabilidade, segurança, acessibilidade. O que tem de novidade no atestado de conclusão de obra, Gu? Então, agora entra um pouquinho da questão do meio ambiente também, né? Que a gente fala também que é uma coisa nova, que na verdade sempre teve ali também um pouquinho, pelo menos uma parte dela, mas que agora vai ser exigido uma verificação muito mais a fundo, vamos dizer assim. Né? Então, no atestado de conclusão de obra, que é o novo Habite-se, né? O Habite-se 2.0, ele tem, além de tudo que a gente já falou, a questão do plantio de árvore na calçada e a conferência da taxa de permeabilidade. Então, vamos atualizar você. Por que eu tô contando tudo isso? Então, primeiro eu contextualizei você do histórico do Habite-se. Agora você já sabe que é o atestado de conclusão de obra que tá valendo. Adriana, eu tô construindo em Atibaia, mas eu tô no meio da construção, tô no começo da construção. Eu não quero saber de atestado de conclusão de obra agora. Eu quero saber isso quando a obra estiver concluída. Sim. Por que é importante eu assistir esse vídeo agora, no começo ou no meio da obra, Gu? Não, porque para tirar o atestado de conclusão de obra, a gente tem algumas exigências, né? Mas não só quanto à edificação, quanto à documentação também. Então, você não consegue tirar o atestado de conclusão de obra se você não preencher os requisitos mínimos de documentação para tirar esse atestado de conclusão de obra. Ou seja, se essa documentação ocorre durante a obra e eu não guardo esse documento durante a obra, quando eu chego na hora de pedir o meu atestado de conclusão de obra, dancei. Não vai ter como tirar. Se você não tem a documentação exigida, o atestado de conclusão de obra não sai. Nossa, então é importante assistir esse vídeo. Então, se você está nesse momento, conta pra mim, Gustavo, que documento eu preciso tomar cuidado, prestar atenção durante a execução da obra, porque ele pode inviabilizar a emissão do meu Habite-se. Sim. A gente tem alguns documentos, né? A gente pode falar aí principalmente o DOF,
que não é só o DOF, né? Quando você compra uma madeira, então... Explica o que é o nome, DOF. O DOF é o documento de origem florestal. Tá. Então, quando você vai, por exemplo, na madeireira lá, você compra a madeira para fazer a obra, sai a nota fiscal. Só que, junto com a nota fiscal, precisa vir o DOF, né? Que é o documento de origem florestal. E muitas das vezes, né, sai somente a nota fiscal, ou você não se atenta, perde aquele DOF. E quando você chega para tirar o atestado de conclusão de obra, sem o DOF, né, você não consegue tirar o atestado de conclusão de obra. Mas aí eu vou na madeireira e peço para emitir depois que a obra tá pronta? Não pode. Por quê? Porque o DOF ele tem que andar junto com a nota fiscal. Então ele tem que estar ali junto com a mesma data de transporte, tem que estar junto com a mesma data que foi para sua edificação, tem que estar vinculada à nota fiscal, inclusive. Então realmente, né, é o documento que foi junto. Então por isso que é sempre bom você se atentar. Pô, vai na madeireira, vai comprar ali para fazer a etapa Madeira da nativa, obra. tá, gente? Madeira nativa, né? Vai comprar ali a etapa para fazer a obra, já se atenta a isso. Pô, preciso do DOF da nota fiscal. Não posso pagar mais barato sem nota? Não pode. Porque depois eu não consigo tirar o habite? Não tira o habite e ainda pode estar entrando aí um processo contra você, porque você precisa ter esse documento, né? Que seria a nota fiscal com o DOF, né? Tá, eu acho que eu vou fazer um episódio do Pod Prosa de Engenharia só sobre Só DOF. de DOF, é importante. Independente da questão do habite, Por para que entender... que o DOF é importante? Por que o DOF é importante para o mundo? E não ele vai muito além, exclusivamente né? pro Ele vai habite. muito além só da documentação do habite, né? A gente fala aqui que ele é exigido no habite e por isso uma das importâncias, mas ele não tem somente essa importância. A gente fala numa questão de meio Não é ambiente pro muito forma, além, né? Não é só um documento, né? Ele Sim. tem uma finalidade. Vou fazer um episódio do Pod Prosa só sobre isso. Só pra explicar mais, senão a gente vai aqui até A amanhã. gente solta ele no final de fevereiro, tá? Bem no finalzinho do mês aí que a gente tem lançado os nossos novos episódios da 3ª temporada. Então, DOF é um dos documentos obrigatórios que você vai pedir durante a obra, na hora que você comprar a sua madeira. Beleza. Isso aí. Qual outro? Tem o certificado de destinação de resíduo, né? Que você tira ao final, mas durante as caçambas elas já vão sendo vinculadas ao seu PGRCC, que seria o Programa de Gerenciamento de Resíduos, né? Tá. Quando a gente fala gerenciamento de resíduos, do que a gente tá falando? Então, toda obra ela gera um entulho, vamos dizer assim. Então resíduo é entulho. Entendi. Então, isso seria o resíduo da obra, né? Então, quando a gente fala de resíduo de obra, a gente está falando do entulho. Então, toda obra vai gerar um entulho, né? Seja o menor possível a obra, ela vai ter o seu resíduo. E por que a prefeitura quer saber onde eu postei meu resíduo? Porque aí entra um pouco da questão do meio ambiente também, né? Tá. Senão a gente começa a jogar o resíduo em qualquer lugar, começa a juntar, muitas das vezes, bicho, começa a juntar uma série de problemas, inclusive sanitário, né? E por isso a prefeitura fica em cima para controlar para onde esses resíduos são destinados, né? Para o local correto e realmente se ele está sendo destinado ou não para o local correto. Então, uma das formas dela controlar é no atestado de conclusão de obras. Você sabia que o meu TCC eu fiz sobre resíduos, né? O resíduo de construção civil. Que eu produzi umas telhas com resíduo de construção civil. Não deu muito certo, não, mas o projeto foi muito bom. E lá eu aprendi, no meu TCC há quase 17 anos, mais de 17 anos atrás, que o maior percentual de resíduos sólidos produzidos no Brasil provém da construção civil. Caraca. Então, nós somos os maiores produtores de resíduos sólidos, as obras, né? São os maiores produtores de resíduos sólidos do Brasil. E nós também consumimos a maior parte da matéria-prima, que é areia, pedra, né? É tudo destinado para a construção civil também. Então, assim, a gente é quem mais extrai do planeta e a gente é quem mais devolve resíduo pro planeta. Então, acho que esse lance da prefeitura de ficar de olho aonde vai esse resíduo, ter a destinação correta, é muito importante. Até porque Atibaia é uma área de preservação ambiental, é uma APA, com certeza. Né? E além disso, a gente fala, né? Fala assim, mas é só uma reforma num quarto, mas é só uma ampliação aqui, então vai gerar pouco resíduo. Mas se você colocar na ponta do lápis que de pouco em pouco, quantas obras acontecem na cidade ao mesmo tempo, se todas forem destinadas de forma irregular, né, o que a cidade vai acabar se tornando, né? Porque aí você contrata um carroceiro, vai com todo respeito. Aí a pessoa que não tem uma informação, não tem cultura, não é nem por mal, né? Vai lá e joga na beira do rio. Aí ela vai lá, aí todo mundo joga lá um pouquinho de entulho na beira do rio. Não dá nada. Aí dá uma semana dessa que tá chovendo pra arrebentar, o que acontece? O rio transborda. É isso aí. Então você percebe o quanto isso vai crescendo? E isso sem falar dos impactos em questão de, por exemplo, até mesmo animais, né? Então você pega e fala, escorpião.
No resíduo da construção civil, a chance de se acumular escorpião é grande. Então, você destinar ali de qualquer forma, em qualquer lugar, pode estar gerando também uma crise ali para o local. Então, Sem por isso contar que você é muito pode ser importante. multado, né? Uma série de coisas. Tudo mais. Então, já foi DOF, documento que você tem que guardar, certificado do resíduos, PGRCC, né? Dos resíduos sólidos. O que mais? Então, a gente tem também, né, para edificações, né, quando a gente fala em questão de multifamiliares, né, e até mesmo comercial, tem a questão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Não são todos multifamiliares, né, se eu não me engano, que precisa. Acho que residencial multifamiliar ali não... Acho que precisa também. Precisa também. Prédio de apartamento... Não, se for multifamiliar, tipo casa geminada, não. Mas se for prédio, de apartamento, isso aí sim. precisa. Então, precisa do auto de vistoria de Corpo de Bombeiro, porque sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro você também não consegue emitir o A gente habite. está de novo no termo segurança, né? Isso, em questão de segurança, que é o que a gente comentou, né? Então, isso vai ser exigido antes do atestado de conclusão de obra. Então, não é assim, eu vou finalizar e depois eu tiro o auto de vistoria de Corpo de Bombeiro. Não. Você vai finalizar a obra, vai tirar o AVCB e daí você vai pedir o atestado de conclusão de obra. É isso aí. Porque daí a prefeitura assegura de que aquele local realmente está seguro, né? A única situação que talvez um prédio comercial consiga tirar o seu atestado de conclusão de obra sem o AVCB, se ele não tiver uso definido, pode ser que daí a prefeitura faça assim, espere o uso para depois tirar. Porque vamos pegar um galpão comercial vazio. Se ele tiver uma venda de gás GLP, é totalmente vou montar lá uma ultra gás. É um tipo de segurança contra incêndio que eu tenho que ter. Aí a pessoa montou uma floricultura, né? Vai vender lá planta. A chance de risco de incêndio é muito menor. É outra. Então, isso depende também. O uso do imóvel interfere diretamente no tipo de documentação de bombeiro que você vai tirar, né? Sim. Na verdade, nos equipamentos de segurança que você vai ter, né? Você vai ter que ter naquele local, né? E quando a gente fala agora em questão de documentos, também tem mais um, né? Que também é importante, que sem ele você não tira o habite. Importantíssimo. No caso do atestado de conclusão de obra. Ué, é que a gente tá falando habite, tá? Eu tô fazendo assim, porque... Só pra você lembrar. São mais de 20 anos chamando o negócio de habite. Aí faz 3 meses que ele mudou de nome, eu demoro um tempo pra decorar. Agora, eu não sei se você sabe, mas eu sou presidente da associação... Estou presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e região. E a Associação dos Engenheiros, ela tem um documento de valorização profissional que garante tanto segurança... Olha lá a segurança de novo. Tanto segurança pro proprietário quanto para o profissional que está acompanhando a obra, que chama caderneta de obras. Poxa, Adriana, qual que é a função da caderneta? É só pro forma, igual o DOF? Não. Porque a caderneta, ela tem a função de acompanhar a obra. Então, quando o profissional técnico, né, quando o responsável técnico vai até a obra, visita a sua obra, ele vai fazer uma vistoria, ele vai tirar fotos, ele vai fazer um relatório. O proprietário está pagando por essa visita, o responsável técnico está garantindo a segurança da edificação. Sim. Porque, gente, eu falo muito para os meus alunos, né, principalmente na época que eu dava aula no curso. Um médico, se ele fizer alguma coisa errada, ele perde um paciente na mesa de cirurgia. Se um engenheiro, ou se nenhum engenheiro, que é mais fácil, né? Você resolveu construir a obra com o seu João, né? Se o seu João, porque você não contratou um profissional responsável, fizer alguma coisa errada na sua obra, sabe o que custo vai ter? A sua família. E aí pode ser 5, 10, 15 pessoas. Se for um telhado de uma igreja, pode ser 300 pessoas. Então, o responsável técnico dentro da obra, acompanhando a obra, ele garante a segurança da sua família, ele garante a segurança da sociedade. Sim. Então, a caderneta de obras, ela não é um documento pro forma, ela é um documento que garante que sua obra está sendo vistoriada, está sendo fiscalizada. Vai ter fotos, vai ter relatório. Isso traz segurança para quem? Para todo mundo. Sim, com certeza. Porque o proprietário sabe que o responsável técnico tem na obra, ele tem as documentações, e em contrapartida, o profissional, além de estar sendo valorizado, recebendo pelo seu serviço, ele também tem todas as comprovações também. Vamos supor que no meio da obra não vai mais ser aquele profissional, vai trocar. Sim. Então, até aquele momento da obra, é responsabilidade do primeiro profissional. Daquele momento da obra em diante, é responsabilidade de um novo profissional. Se lá na frente tiver algum tipo de problema, dá pra saber quem cuidou de uma parte, quem cuidou da outra. Sim. Tá vendo como fica bom pra todo mundo? Sim, e a caderneta, como você disse, né? Ela tende a valorizar o profissional. Por quê? Porque a gente fala em questão até mesmo de formalização, né? Porque assim, um exemplo, né? O engenheiro, o arquiteto vai para a obra
e ele vai verificar que tem alguma coisa, vamos dizer que errado acontecendo ali. É automático ele pegar aquela mensagem, tirar uma foto, mandar para o proprietário, mandar para alguém ali e informar. Só que isso, de certa forma, é informal, porque você está mandando ele no WhatsApp e tal, às vezes não fica registrado, mudou o celular, perdeu a conversa. Então, o que seria melhor fazer? Primeiro, para mostrar que você está formalizando, você faz direto no aplicativo da caderneta, é rápido, é fácil, tirou a foto, preencheu ali, emite um documento, envia aquele documento para o proprietário. Por quê? Porque primeiro você já tem aquele documento registrado na caderneta, então já fica ali uma segurança, e você formalizou isso para mandar para o proprietário. E o proprietário fica informado, sim, ele com fica certeza. ciente, né? O proprietário tem a vantagem de ter a caderneta também, Sim. porque ele está seguro, né? E- Isso é importante que você, proprietário que está assistindo, entenda que a caderneta é boa para todo mundo. Sim, com Porque certeza. tem muito proprietário que contrata a visita técnica aleatória. Então, vamos supor, o proprietário tem a equipe de mão de obra dele, que foi isso que o Sim. Gustavo disse no exemplo dele. E tem um engenheiro, Uhum. eu ou o Gustavo, que é arquiteto, que tá indo lá fazer a sua vistoria de obra uma vez, sei lá, conforme o prazo determinado em contrato entre partes. E aí ele constatou que aquela parede tá fora do esquadro, ou tá fora do lugar, ou que aquela instalação tem que ser diferente, e pede pro seu João, com todo respeito, seu João, mudar a instalação. Se o João fala assim, não vou mudar, faz 20 anos que eu construo assim, eu vou deixar assim. Aí ele pode usar a caderneta para isso, ó, solicito que o empreiteiro refaça a instalação, porque assim vai dar problema tal, tal, tal. Se depois isso gera uma patologia, porque o seu João não obedeceu e o proprietário também Sim, não... você se resguarda né? disso. Você se né? resguarda disso, porque o engenheiro não necessariamente tem a contratação do empreiteiro para conseguir fazer essa obrigação. Sim. É o proprietário que vai ter que intervir junto. Mas e aí, você tem e aí- registrado ali que você... E o proprietário está informado. Sim. Aí né? você já Ele coloca, tem- fazendo na data de hoje, né, foi verificado isso, informado ao empreiteiro, informado ao proprietário, né, caso ocorra alguma coisa, você tem ali registrado, né, que não é a sua responsabilidade naquele quesito. Né? E o proprietário pode usar esse documento para chegar no empreiteiro. Falar, Sim. olha, se você não mudar, eu vou perder a garantia da obra com o engenheiro. Você Sim. precisa mudar. Então, isso gera... É bom todo mundo. E no fim, e por que eu tô falando de caderneta, Gustavo? Então, porque a gente começou, né, explicando qual é a importância dela, mas para chegar na finalização. Por quê? Para tirar o habite você precisa do termo de encerramento da caderneta de obras. Então, sem esse termo de encerramento da caderneta de obras, você também não tira o habite, tá? É, o atestado de conclusão de obras. Mas você não consegue tirar. Então, se o engenheiro chegar lá no final e não falar assim, não, eu não vou assinar, porque durante a obra ocorreu alguma coisa que eu não concordei. Inclusive, Não. você já deu baixa, já mudou, né? Isso que eu ia falar, né? Aí- Se isso acontecer, ele não vai deixar para avisar no final. Sim. O bom profissional vai encerrar o contrato no meio, vai Sim, passar para um com próximo, certeza. transferir responsabilidade. É. Agora, você sabe o que acontece muito? A pessoa aprova o projeto e aí... Caro querido proprietário, tá? Eu não tô puxando a sardinha pro lado do engenheiro, mas é que a gente precisa enxergar dos dois lados. E eu consigo enxergar dos dois lados, porque Sim. eu, né, tanto construo como sou a engenheira. Aí o proprietário fala assim, já aconteceu, tá? Não comigo, mas com amigos meus. Não, Gu, eu não vou construir agora, tá? E aí o Gustavo assinou lá a responsabilidade técnica e a autoria de projeto. Quando eu for construir, eu te aviso. É. Aí o Gustavo, beleza, valeu, obrigada. Daqui 8 meses o Gustavo passa na frente do terreno, A casa tá a casa pronta. tá pronta. Com aquele projeto e com a responsabilidade dele. Porque ele não Sim. deu baixa, porque o Até então você ia esperar, você ia né? esperar, O contato. porque- esperar o contato e tal. E nessa, legalmente ele tá responsável, só que ele nunca acompanhou, nunca viu, nunca foi. Ele tem obrigação de assinar a caderneta? Não. Tem. Né? Porque ali, quando ele assina a caderneta, ele tá dizendo que ele foi, que ele vistoriou, que ele acompanhou. Que tá tudo certo Né? na Que obra, tá tudo certo. Então, por isso que o proprietário não pode deixar para resolver a caderneta de obras no final, porque ela tem que acontecer durante a obra. E é bom para todo mundo, tá? É seguro para todo mundo. Então, termos de encerramento da caderneta. Gente, termos de encerramento lá no final é tipo assim: eu e o proprietário vistoriamos a obra. Sim. A obra está totalmente concluída, tal, todo mundo assina. Depois a Associação dos Engenheiros assina e aí o negócio encerra. Gu, eu sou um proprietário, tá? E o meu profissional que tá acompanhando a minha obra, ele não cuida dessa parte burocrática, porque essa parte burocrática é tão chata, né? E protocolo, e marca a visita do fiscal e demora, porque demora, tá? A gente fala aí de
90 dias hoje. A gente tá em fevereiro de 2026. Isso. Eu não tô falando menos de 90 dias, tá? Atualmente. Até porque o atestado de conclusão de obra, em termos de vistoria e de fiscalização, ele é muito mais minucioso do que era a vistoria do Habite. Uhum. Então, os fiscais estão com muito mais trabalho do ponto de vista que é mais detalhado, né? É porque antes eles, né, faziam aquela fiscalização, mas de acordo com os itens que era necessário para você Na lei habitar, anterior. né, um imóvel. Hoje em dia vai muito além disso, que é o que a gente comentou. Então ele vai ter que fiscalizar calçado, vai ter que fiscalizar área permeável, vai ter que fiscalizar revestimentos, está tudo finalizado. Então, assim, tudo isso para impactar no que a obra está concluída. O tempo de vistoria do fiscal aumentou. Sim, com certeza. E isso quer dizer que ele consegue fazer menos vistorias e no mesmo No prazo. mesmo prazo. Isso quer dizer que a gente espera um pouco mais, tá? Sim. Então, eu tô falando em 90 dias para emissão de habite hoje, né, fevereiro de 2026, para você entender que não é assim do dia pra noite que essa documentação vai sair, tá? Gu, o que mais que eu queria te falar? Deixa eu ver aqui. Se eu esqueci alguma coisa. Ah, outra coisa. A gente tá falando dos documentos mínimos obrigatórios, mas a documentação mínima é conforme o que tá no protocolo da internet. Sim. E não pode, como não está em lei os documentos necessários, Sim. a prefeitura pode incluir ou excluir Algum documento eventualmente. Porque é o que consta. Fora isso, precisa dos documentos pessoais, documentos do imóvel, matrícula, essas coisas. A IPTU tem que estar em dia, né? Sim, com certeza. Não sai se não tiver com o IPTU em dia, né? Não, eles pedem para regularizar antes, né? Tá. Então, aqui, prazo máximo, Corpo de Bombeiros a gente falou. Gustavo, olha lá, já deu nossos 20 minutos, tá, meu Deus? Eu quero pedir o ABITSE, Sim. o atestado de conclusão de obra, porque eu aprovei o projeto e eu construí tudo igualzinho. Só fiz diferente a piscina e a churrasqueira. Você tira o ABITSE pra mim? Não dá mais. Não tem como. Na verdade, já não tava dando, mas já não agora tava está dando. em lei que não vai dar mesmo. Mas não tem como, porque assim, para você realmente tirar o documento, né, a edificação ela precisa estar exatamente igual ao projeto aprovado. Mas tá igual, Gu. Só não tá a parte da piscina. Então, mas aí ele já não tá mais igual. Porque assim, concorda que, né, mesmo a questão da piscina, da garagem, né, da área edificada, por exemplo, às vezes uma área de churrasco, o que for, ela já descaracteriza aquele projeto. Então, uma área construída que era 100 metros quadrados virou 150. Então, tudo que tá no terreno tem que estar no projeto? Tudo que tá no terreno tem que estar no projeto. Tá. E é como a gente comentou, agora até a árvore da calçada tem que estar no projeto. Então, Ui, tá. Então, ó, só pra vocês não falarem que eu tô tentando vender projeto de regularização pra vocês, Sim. ó. Artigo 27 do Código de Obras, tá? Se estiver divergente, tem que aprovar um novo projeto, tá? Só, porque eu tenho receio da pessoa falar assim, a Adriana tá falando que não dá só pra vender um projeto novo pra mim. Não é. É porque tá Sim. na lei, tá bom? e aí entra na questão, às vezes, né, de adequações também, né? Então, por exemplo, você fala assim, tem uma área ali que daria pra mim, um exemplo, né? Um puxadinho da lavanderia, que descaracterizou o projeto. Se você optar por desfazer aquele puxadinho, dá pra sair o ABITSE. Tá. Mas você tem que adequar e deixar igual ao projeto aprovado, é isso. Tá, então pode ser, por exemplo, uma possível demolição. Sim. Dependendo. É que depende muito do caso. Custo, né? Depende um muito do telhadinho caso. pequeno de uma lavanderia, pra desmontar o telhado, pra desfazer dele, né? Desistir dele. Eu gasto aí 2.000 e pra aprovar um projeto novo eu vou gastar 5. Pô, então vou desfazer do telhado. Nem ia dar tempo. Eu nem lavo roupa, né? Então, vamos lá. Terminada a construção, a gente tem mínimos de critérios obrigatórios. Padrão de energia, abastecimento de água. Se for água de poço, precisa de outorga do poço, tá? Ó, outro documento. Se for água de poço, outorga do poço. Os banheiros têm que estar instalados, a cozinha tem que estar tudo funcionando, o contrapiso executado, cobertura pronta. Portas, janelas, tudo instalado. Numeração do prédio na fachada, Sim. tá? Conclusão da limpeza, entulho, excesso de materiais de obra, não pode estar tudo bagunçado. Execução de acesso às pessoas, externos e internos, passeio público, tá? O passeio público sempre é acessível, não pode ter degrau. Não pode ter lugares onde a pessoa pode cair, tem que estar sempre... Se não for plano, tem que ter tipo um chanfrinho, assim, uma rampinha, né? Não pode ser também, né, um corte, né, vamos dizer que é abrupto, né, que a gente fala, mas tem que ter, né, o seu desnível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na lei que eu não falei. Responsabilidade... elevador. Tem que ter a responsabilidade técnica do elevador, tá?
Hoje em dia não são poucas as casas que têm elevador, não. Hoje em dia muitas casas têm Sim. casas de 3 andares, que têm elevador, ou até por questão de acessibilidade, Sim. né? Pessoas que já moram na casa com essa necessidade. E tem. Hoje em dia a gente tem visto bastante casa com elevador. Quando você comprar o elevador, compre de uma empresa que tenha o responsável técnico já te mande essa ART que vai precisar na hora de tirar o atestado de conclusão de obra. Sim. Guarda-corpos corrimão já falamos, vistoria de corpos de moedas já falamos, plantio de árvores. Ah, mas a minha árvore minha calçada tem 90 centímetros. Como que eu vou plantar uma árvore ali? Aí tem a regra aqui, ó. Se a calçada tiver 1,5 m ou mais, tem que plantar árvore. Se a calçada tiver 1,5 m ou menos, respectivo termo de doação de espécie arbórea, de acordo com as normas ambientais municipais. Aí você vai doar uma árvore para o município, tá? Se a sua calçada não tiver largura mínima de instalação. Gu, uma coisa importante da nova lei, ó, que a gente ainda não falou. Vistoria de obra. Você que já construiu em Atibaia, meu Deus, já passei dos 20 minutos. Você que já construiu em Atibaia e tá acostumado a pedir uma vistoria do fiscal, aí o fiscal foi, não deu certo, aí ele falou, não tenho corrimão na escada, não tenho corrimão na varanda, aí ele vai embora. Aí ele indefere, né, te dá lá o comunicado, aí você vai lá, instala e pede uma nova vistoria. Isso no passado acontecia. Hoje ainda acontece. O que mudou? Tá, a diferença é que agora você cobra por vistoria extra. Você não, a prefeitura, tá? A prefeitura cobra e você paga. Exatamente. Essa é a realidade. Porque assim, a primeira vistoria, né, a prefeitura não cobra, porque faz parte do processo. Então, realmente, o fiscal vai e faz a conferência. A partir da segunda, cada vistoria que o fiscal tenha que ir fazer, né, ela vai cobrar uma vistoria extra. Então, sei lá, chegou lá, não tem guarda-corpo na escada. Tem degrau na calçada. A prefeitura exigiu uma adequação. Na segunda vistoria que o fiscal tem aqui, a prefeitura vai cobrar essa vistoria. Que são sem o VRM. O VRM hoje é 5,40 e qualquer coisa, então vai dar mais de R$500, né? Em fevereiro de 2026, que é quando Sim. estamos gravando esse vídeo. Gu, terminei a obra, mas eu vou morar na casa. Não vou vender. Não tô preocupado com nada na vida aqui. Não tô preocupado com nada na vida. Agora eu vou comprar geladeira nova, sofá novo, né? Tô preocupado com outras coisas. Não quero pedir o habite-se. Tudo bem? Tudo bem. Só que a prefeitura pode exigir que você tire o habite-se. Então você pode receber uma notificação na sua casa, né, falando que você precisa regularizar essa questão. Por quê? Porque o fiscal passou lá na frente da sua casa, viu que a obra está concluída e falou assim, tá, mas por que ele não tirou o habite-se? Então ele vai te notificar se terminou a tirar o habite, se não terminou, esclareceu por que, né, não tirou o habite então. Mas ele pode te notificar a fazer essa regularização. Então tá, se você tá construindo a sua obra pensando em não tirar o habite-se, ok, não estou falando nada contra isso, apesar da lei estar escrito aqui que você só pode mudar na casa com ele, eu não vou falar nada sobre isso, mas você pode receber a notificação. E aí, quem te ajuda a atender essa notificação, Gustavo? Então, a gente. E até é importante, né, falar aqui rapidinho que vamos dizer que você vai esperar para tirar o habite, né? Isso pode acontecer. Mesmo que você não receba uma notificação da prefeitura, você pode também receber uma notificação da Receita Federal pelo alvará que foi aprovado. Fato. E aí você tem que regularizar a Receita Federal sem ainda ter o habite. Pode dar uma diferença diária e isso pode implicar num processo um pouco mais complicado na Receita. Então, às vezes, o tirar o habite antes te assegura que quando você tenha que fazer a Receita Federal, você esteja com a área correta. Então, e se eu precisar de ajuda com notificação da Receita, Gustavo, quem eu procuro? a gente também. Então, ó, eu te procuro se eu precisar de ajuda com a Habite-se. Sim. O que mais? Com habite, com receita, com cartório. Projeto de regularização. É isso aí. Se eu, de repente, quer aprovar um projeto legal, temos um arquiteto agora que faz projeto legal também. Sabe uma coisa nova que a lei prevê? Atestado de conclusão de obra parcial. Sim, isso é legal. Até então não estava acontecendo, né? Não estava. Mas eles estavam até bem impedindo, na verdade. Mas agora voltou. Consta então em lei. A gente consegue agora, por exemplo, numa situação onde eu aprovei uma casa geminada. Tenho 2 casas ali. Se eu finalizei uma, eu já consigo... finalizar. Tá 100%. Tá com meia boca pra mim, não. Se eu finalizei uma, eu não preciso esperar que a segunda finalize para tirar o habite. Eu consigo tirar o habite parcial dessa primeira que já está concluída. Então, agora é possível sim, tá? Tá, conforme a legislação. Perfeito. Esquecemos de falar alguma coisa? A gente falou da permeabilidade, falou da taxa de vistoria, do prazo. Sim. Que os documentos são os que constam na internet, então pode mudar uma coisa ou outra. Sim. DOF, termos de encerramento, certificado de resíduos sólidos, contratem as empresas autorizadas pela cidade.
A autodistribuição de corpo de bombeiros, dependendo do tipo de edificação. Acho que a gente falou tudo. Acho que foi tudo. Que você que está construindo precisa saber para ter a documentação. Porque aí é uma coisa. Os documentos do OF, caderneta de obra, você já tem que ir cevando isso durante a obra. Sim. As adequações finais, o número na porta do imóvel. Isso aí a gente vai lembrar você vai lá no material de construção, compra e cola. Isso é tranquilo. Né? O que me preocupa, que você precisa prestar atenção, são essas coisas durante a obra. Sim. Porque aí depois a gente pode realmente inviabilizar o processo. E aí vai ter que fazer, ou construir diferente também pode inviabilizar o processo. Então tenha ciência dessas informações e nos procure, porque eu sei que engenheiro de obra não gosta da parte burocrática e eu adoro a parte burocrática. Então nós estamos aqui para te ajudar em toda essa parte. Vem para DIC? Com certeza. Tchau, tchau.